Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de física e hoje nós vamos trabalhar a aula 3 e o tema da nossa aula vai ser energia, trabalho de uma força e aplicações, tá bom? Então a gente vai verificar aqui algumas informações sobre energia e o tema principal da aula de hoje é trabalho de uma força. Então vamos lá. Gente, o que é energia? O que é energia? O que vem na mente de vocês? A energia, pessoal, ela é responsável pela produção de trabalho. Portanto, qualquer coisa que esteja trabalhando possui energia, certo? Você carregar uma cadeira, você fazer alguma coisa na sua casa, você está aí, nesse caso aí, possuindo, né? De qualquer forma, você tem a ideia de energia, né? Estar trabalhando, qualquer coisa que você vai fazer vai possuir energia. Então o trabalho ela vem mais ou menos com essa ideia, tá bom? É importante colocar aí que a energia é a capacidade de realizar trabalho também, certo? E com essas considerações de que a energia é capaz de realizar trabalho, nós vamos analisar aqui os tipos de energias que existem. Energia química, que são as reações químicas. Energia sonora, que é o som. Energia cinética, que é movimento. Energia potencial, que é a energia armazenada. Energia elétrica, potencial elétrico. Energia nuclear, que é a desintegração do núcleo, né? Quando eu falo energia nuclear, pessoal, é a energia liberada quando certos átomos são divididos. Energia luminosa, luz. E nós temos a energia eólica, que são os ventos, né? São transmitida pelos ventos. É a energia produzida pelo vento. Ela que faz, por exemplo, girar moinhos e acionar barcos à vela. A energia mecânica, que nada mais é do que a energia potencial e a energia cinética. Essa energia cinética potencial e a energia mecânica, ela será trabalhada em um outro momento. Nós iremos verificar isso aí com mais calma e atenção. Nós temos aí a energia, pessoal, a energia solar. Nós temos aí a energia química nos alimentos. Tem a energia elétrica e nós temos aí a energia eólica, né? São alguns exemplos aí de energia. Beleza? Bem fácil essa partezinha. Dando continuidade, trabalho de uma força. O trabalho de uma força, pessoal, é uma grandeza física criada para medir energia. E nós vamos considerar aqui dois casos, tá? Então não se esqueça, trabalho é uma grandeza física que cria para medir a energia. O primeiro caso é quando a força tem a mesma direção do deslocamento, né? Se a força tem a mesma direção do deslocamento, como é que eu faço para calcular o trabalho dessa força? Então imagine uma pessoa empurrando um carrinho, ele está aplicando aí uma força e um certo deslocamento. Está empurrando o carrinho de um ponto A até o ponto B. Observa que a força está na mesma direção do deslocamento. Então eu posso afirmar para vocês que o trabalho, pessoal, ele vai ser calculado. O trabalho é representado por essa letrinha aqui, ó. O produto da força multiplicado pelo deslocamento, certo? Quando a força tem a mesma direção, eu vou pegar a força, multiplicar pelo deslocamento, eu encontro o trabalho. Essa letrinha aqui, ó, é uma letrinha grega, representa o trabalho dado em joule. O F é a força dado em Newton. E o D é o deslocamento dado em metros. Beleza? A força tem a mesma direção do deslocamento. Não se esqueça dessa fórmula. Importante. Se o trabalho é maior que zero, ele significa que é um trabalho motor. Se o trabalho é menor que zero, ele é um trabalho resistente. Se o trabalho é positivo, trabalho motor, ele está realizando o trabalho. Se o trabalho é negativo, ele é resistente. O segundo caso, pessoal, é quando a força não tem a mesma direção do deslocamento. E como é que eu faço para calcular esse trabalho? Então, imagine aqui, ó, esse bloco eu desloquei para cá. Só que a força não tem a mesma direção do deslocamento. E essa força, junto com a horizontal, representa um ângulo, formou um ângulo θ, um ângulo alfa, θ aqui, gente. E como é que eu faço para calcular a força quando ela não tem a mesma direção do deslocamento? Usa a seguinte fórmula. Trabalho vai ser F vezes D vezes o cosseno do ângulo que formou. Esse F é a força, o D é o deslocamento e o ângulo é o ângulo formado pela força e o eixo, né, horizontal. Esse ângulo sempre ele vai te dar, vai ser um ângulo de 60, de 30 ou algo do tipo, tá bom?
Então, essa fórmula aqui permite calcular a força quando não tem a mesma direção do deslocamento. Observação, se a força F for perpendicular, gente, isso significa o quê? Que o trabalho é nulo. Por quê? Porque se a força é perpendicular à direção do deslocamento, a força ela vai ser zero. Por quê? Porque o cosseno é 90 graus, porque o ângulo formado é de 90 graus, e o cosseno de 90 é zero. Aí não existe trabalho aí, tá bom? Cuidado aí com essa observaçãozinha. Por exemplo, um ponto material é deslocado 10 metros pela força F de 50 N, indicado na figura. Determine o trabalho realizado pela força no deslocamento AB. Então, nós temos essa imagem, né? A distância que é 10 metros, o ângulo formado é 60, ele quer calcular a força. E como é que eu faço? No caso aqui, ele quer calcular o trabalho, sendo que a força ele já deu que é 50. Então, usando a formulazinha, F é igual a D vezes o cosseno de θ. Quem é o F, pessoal? O F é 50, o D é 10. Quem é o ângulo que ele deu aqui? 60. Então, no lugar desse ângulo, coloca 60. Então, fica cosseno de 60. Multipliquei 50 vezes 10, deu 500. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Não se esqueçam, pessoal, é um valor fixo. O cosseno de 60 é 1/2. Isso aí vocês vão aprender melhor em matemática, em relações trigonométricas, quando o professor for ministrar esse conteúdo. Mas já fique ciente de que o cosseno de 60 é 1/2. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 50 e multiplicar por 1, que dá 50, dividido por 2, 250 joules. Então, o trabalho realizado da força no deslocamento de AB é de 250 joules. Beleza? Dando continuidade. Exemplo 2. Uma caixa desliza num plano sem atrito sobre a ação de uma força F de intensidade 60 N. Determine o trabalho dessa força em um deslocamento de 12 metros no mesmo sentido dessa força. Observa que a força está na mesma direção do deslocamento, né? Então, as informações que ele deu, ele quer o trabalho, a força é 60 N e a distância, o deslocamento, é 12 metros. Então, vou usar o primeiro caso, onde ele fala que o trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Substituindo, 60 vezes 12, 720 joules, tá bom, pessoal? Fácil, né? Continuidade. Trabalho da força-peso. Gente, como é que eu faço para calcular o trabalho da força-peso, né? Então, vamos imaginar aí, pessoal, o peso do corpo e o deslocamento entre A e B. Vamos lá. Imagine aqui um peso P, não é isso? Sendo deslocado de um ponto até um outro ponto através dessa trajetória. Essa trajetória é a distância que ele percorreu, sendo que esse peso ele foi até um certo ponto, atingindo uma certa altura. Então, como é que eu faço para calcular o trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso observa o sentido do movimento, pessoal, de cima para baixo. O trabalho da força-peso vai ser assim, vai ser o peso multiplicado pela altura. Então, para eu calcular o trabalho nessa situação aqui, onde ele te deu o peso e a altura, vou pegar o peso e multiplicar pela altura. Mas nós sabemos, pessoal, que esse peso é massa vezes a gravidade. O peso, ele é calculado da massa com a gravidade, tá bom? Então, para eu calcular o trabalho da força-peso, eu vou usar essa relação matemática. Trabalho é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Essa massa é dada em quilograma, a gravidade já tem um valor fixo, que é 10 metros por segundo ao quadrado. O problema vai te fornecer, e o H é a altura dada em metro. O trabalho da força-peso depende do sentido do movimento. Se está de cima para baixo, vai ser positivo. Se está indo de baixo para cima, ela vai ser o quê? Negativa. Tá bom, pessoal? Não se esqueça dessa informação. Se está sendo deslocada de A para B, positivo. De B para A, negativo. E assim por diante. Só tem que observar o problema, certo? Então, eu falei, o trabalho da força-peso independe da trajetória. Ou seja, não depende da trajetória, certo? Então, vamos ver aqui essa aplicação. Um homem levanta uma caixa de massa 8 kg, uma massa de 8 kg, levantou e atingiu uma altura de 2 metros em relação ao solo com velocidade constante. Sabendo que o G é 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o módulo do trabalho realizado pela força-peso, como eu falei anteriormente, vai te dar esse G. Como a caixa está sendo, né, ele está levantando essa caixa, né, está sendo de A para B, então significa que o trabalho é negativo, né, de A para B, ó,
está sendo levantada. Então, o trabalho vai ser negativo. Então, para mim calcular o trabalho aqui, vai ser a massa, a gravidade e a altura. Substitui a massa por 8, a gravidade por 10 e a altura por 2. Multiplicando vai dar 160 joules. Como eu trabalho em módulo, significa que o trabalho, né, realizado aqui vai ser de 160 joules, certo? Por que é negativo? Porque ela está sendo levantada de baixo para cima e atingiu uma certa altura. Professor, essa gravidade sempre ele vai te dar? Vai. Observa que a altura tem que ser dada em metros. Se não tiver dado em metros, você tem que, no caso, transformar. Potência. Como é que eu faço para calcular a potência de um trabalho, né? Define-se como potência média o quociente do trabalho desenvolvido por uma força e o tempo gasto em realizá-lo. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a potência, pessoal, nada mais é do que a divisão do trabalho pelo tempo que ele gastou. Como assim, professor? Tá aqui, ó, potência, pot, vai ser o trabalho dividido pelo ΔT. Não se esqueçam que o trabalho ele pode ser dado pela massa, gravidade e altura. Em algumas situações, o problema pode te fornecer isso. No sistema internacional, o trabalho é dado em watts, watts, representado pela letra W. Então, essa relação matemática permite calcular a potência desenvolvida, né, numa força e com o tempo gasto, ok? Por exemplo, observação, existem algumas unidades de potência. Um CV, nós chamamos de cavalo vapor, né? Um CV é 735 watts aproximado. São unidades que podem ser utilizadas em alguns problemas. Um HP é 746 watts, tá? Então são tipo de potências, unidade de potências utilizada. E 1 kWh, 1 kW é a mesma coisa que 1000 watts. 1 kW é 1000 watts. Não se esqueça dessa unidade que vai ajudar a resolver alguns problemas na frente, se possível, tá? Isso aqui são valores que podem ser utilizados na potência. Por exemplo, calcule a potência média desenvolvida por uma pessoa que leva 20 metros de altura com velocidade constante. Um corpo de massa 5 kg em 10 segundos. Ele fala que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, qual é a primeira coisa que tu vai fazer aí? Tirar os dados. A altura é 20, a massa é 5 kg, o tempo é 10 segundos, a gravidade é 10 e ele quer calcular a potência. A potência é o trabalho dividido pelo ΔT. Gente, esse trabalho vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, no lugar do trabalho, eu vou colocar massa, gravidade e altura. Por quê? Porque ele te deu no problema. Substituindo a massa por 5, a gravidade por 10, a altura por 20 e o ΔT por 10. Então, multiplicando o que está em cima, 5 vezes 10, 50. 50 vezes 20, 1000. 1000 dividido por 10, 100 watts. Professor, poderia cancelar esse zero com esse zero e multiplicar 5 com 20? Pode, não tem problema. Então, foi um exemplo sobre potência, né? Para mim calcular a potência de um trabalho, né, realizado numa força, né, uma potência de uma força, vai ser o trabalho dividido pelo ΔT, tá? Mas tem situações que tu pode substituir o trabalho pela massa, gravidade e altura, como essa informação. Turma, eu espero que os senhores tenham entendido a nossa aula de hoje sobre trabalho de uma força, né? Trabalho de uma força, trabalho da força-peso, potência, um pouquinho de energia, né? Nós vamos dar continuidade a esse conteúdo nas próximas aulas. Obrigado aí pela participação de todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.